Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de setembro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2053. Tem 5 páginas, 44 logias e 20 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 11 máximos. O tema é senso de parafiliação. A especialidade, amparologia. Quem redigiu o verbete com muito critério foi a professora Adriana, que é a mais veterana da turma toda. Ela está aí com o Mário de assessora aí, cuidado com ela, hein? Agora, definição. O senso de parafiliação é a autoconsciência teática do proexista quanto à vinculação das tarefas evolutivas pessoais ao conjunto de trabalhos assistenciais de equipe multidimensional amparadora, propiciando reconfortante sensação de pertencimento, confiança no suporte extrafísico aos empreendimentos cosmoéticos e responsabilidade pela manutenção da própria condição de mini-peça lúcida funcionante. A pesquisa dos penseiros propícios à conexão e à desconexão com a equipex amparadora, as lições auridas nos cortes da conectividade holopensênica com o amparo, a proatividade na reconexão ao holopensene sadio, a relevância dos esforços de sustentação do vínculo evolutivo com padrões holopensênicos avançados. A etologia cosmoética abrindo as portas interdimensionais à paraconvivialidade evolutivamente prolífica. O senso de paragrupalidade lúcida brotando com a primo-participação em curso intermissivo pré-ressomático. A autoconscientização quanto às vantagens evolutivas da troca de carreira solo parapsíquica pela atuação em Max Proex grupal. Eu li apenas uma parte da parafatologia, tem muito mais coisa aí, tá certo? Tem mais de 20 linhas. Agora, na argumentologia tem o parágrafo aqui da autoavaliação, com 7 condições, seguidas de 2 autoquestionamentos cada um, e uma de caráter predominantemente parapsíquico, e outro de caráter intrafísico, pragmático, servindo de tira-tema ao anterior, sugeridos com o propósito de favorecer a autoavaliação quanto ao nível do próprio senso de parafiliação. Na remissiologia dos 15 itens destacamos categoria da mini-peça interassistencial, conexão interdimensional, macrosenso, parapreceptoria, teleguiado autocrítico. Frase enfática. O senso de parafiliação se embasa na confiança plena existente entre os elementos das equipes multidimensionais reunidos e harmonizados pelo comprometimento com metas tarísticas comuns. Você admite teaticamente a existência do senso de parafiliação? Em caso afirmativo, quais proveitos evolutivos auridos já foram compartilhados? A bibliografia tem uma fonte aí. Agora, questionamento. O senhor poderia explicar a diferença que existe entre aquelas pessoas que fazem EV, TENEPS, estudam muito a Conscienciologia e são cosmoéticas, mas no decorrer da vida desenvolvem muito pouco parapsiquismo? Daquelas de uma hora para outra, sem nunca ter nenhum interesse na extrafisicalidade, começa a ter clarividência e projeções já em idade mais avançada. No caso do Robert Monroe, por exemplo. Olha, o Robert Monroe, ele não era do riscado, ele não era do métier.
Então ele escreveu muita besteira também. Aquele negócio das dimensões dele estão tudo errado. Ele não entendia, por exemplo, o processo do assédio. Ele escreve direitinho o assédio, não fala nisso, porque não era do métier. Agora, o que se passa? É uma pessoa que gostou disso, é igual a Shirley MacLaine, que também entrou nessa. Os dois ajudaram muito o processo de projeção, outras coisas nesse sentido. Mas não eram do ramo, não eram do métier. Essas coisas ocorrem. Às vezes a pessoa recebe uma inspiração. Esses aí são mais artistas. O senhor teve a oportunidade de estudar cromoterapia? Se teve, quais foram suas impressões? Olha, eu acho a maioria uma besteirada em cromoterapia. Tudo problema de autossugestão e hipnose. Eu não vejo nada disso como importante. Eu estudei muito os processos para ver se arranjava alguma terapia dessas, mas das 100 que existe, tem só umas 3 que são boas. É a acupuntura, processo ocular aqui, a iridologia, a homeopatia, são as únicas. Então, as 100. O resto tudo é muita conversa, essas terapias alternativas. Agora, gente, eu queria falar para vocês sobre esse livro que eu li aqui, Salazar e a Conspiração do Opus Dei. É aquele que descreve mais a estrutura do Opus Dei de todos que eu já li. Eu já li dezenas de livros. Esse é o melhor deles. Agora, é sobre Portugal. Agora, eu vou ver só algumas coisas para vocês terem uma ideia. Atualmente, a instituição Opus Dei é uma seita, ou prelazia, ou, se vocês quiserem, uma prelatura, como eles chamam, ou congregação. Mas é uma seita da Igreja Católica que manda por tudo quanto é lado aí. Eles têm milhares de instituições de ensino, residências universitárias, centros culturais, revistas e jornais, bancos, hospitais e empresas. Tudo em nome do Opus Dei. E eles não falam quem é. Agora, isso em mais de 100 países atualmente. O negócio é terrível. É uma força, às vezes ele tem mais força que a Igreja Católica. Agora, o cara que fundou o Opus Dei, ele era esquizofrênico. Aqui eles não falam que ele era esquizofrênico, só falam que ele era epilético. Mas ele teve internado devido à loucura dele. Mas eles falam o seguinte: como aluno no seminário daquela cidade, em 1920, os seus colegas e professores recordam-no como uma pessoa pouco sociável, muito reservado, introspectivo, mas que por vezes surpreendia os seus colegas pelo fato de ter erupções violentíssimas de cólera e arrogância, principalmente quando era contrariado nas suas ideias. Um homem obscuro, introvertido e que notava falta de agudeza. Não consigo explicação, dizia o padre tal lá, falando sobre ele. Ele era esquizofrênico, esse cara, ele teve internado, aqui eles não estão falando, ele teve internado no hospital psiquiátrico. Agora, ele se dizia licenciado em Direito. Eles procuraram lá na Universidade de Saragossa, não encontraram documentação dele, que ele se formou, não. Quer dizer, então ele era da rabulística, do jeito que eu falo que eu sou, né? É a pessoa que não se formou. Agora, ó, ele fez tudo nas bases das instituições monásticas da Idade Média. Foi feito de propósito. Eles estão explicando tudo isso aqui. Os seus colaboradores, seguidores, participaram ativamente na Guerra Civil Espanhola. Agora, o Escrivá recrutou seus primeiros membros entre estudantes que estiveram ao seu lado na luta contra a República, tendo algum deles participado em atentado dirigido às forças republicanas. Tudo é gente lá, é gente que já matou gente que está no Opus Dei. Agora, aqui está falando de novo, que se assemelhava à antiga ordem militar medieval. Eles tiveram uma opção de problema com o ambrosiano, português, aquele outro banco, muito desvio de verba. Aqui eles explicam isso tudo. O proselitismo devia ser exercido por excelência no mundo acadêmico. Por isso que a maioria deles tem que ser formado para participar. Tem que ter curso superior para ser alguma coisa lá dentro. Agora, o Paulo VI não admirava o Escrivá.
O João 23, o Papa, nutria profunda desconfiança da obra dele. Agora, o Opus Dei servido de correios, homens e mulheres com cinturões cheios de dinheiro, normalmente dólares, tirando os dólares da Espanha e levando para Portugal. Esse aqui explica isso tudo com detalhes. Cinturões cheios, junto ao corpo, mas também mochilas e malas de viagem. Agora, era uma aventura ou gestão aventureirista, que infringiam normas jurídicas e incorria de forma continuada em práticas irregulares e delitos graves. Eles são capazes de tudo. Por isso que tem gente que fala que eles já mandaram até matar. Mas aqui eu não estou falando isso não. Mas tem gente que já falou isso. Pra vocês terem uma ideia, nos 19 ministros do novo governo, lá do Franco, em 1969, 11 ministros eram do Opus Dei. Por isso que eles dominam a Espanha até hoje. Agora, outra coisa também aqui, que fala dele, sobre o processo da... Tudo eles fazem de forma discreta de atuar na organização. O Opus Dei sempre dispôs de uma centralização de poder e de uma hierarquia extremamente rigorosa. Outra coisa, o Eduardo Frei, vocês sabem quem é que é Eduardo Frei na época, e o Salvador Allende, vocês lembram disso? O negócio do Pinochet. Aqui eles estão falando que Eduardo Frei, os seus membros estavam nos principais administradores do regime militarmente opressivo do general Pinochet. Quer dizer que o negócio de mandar matar tudo tinha gente do Opus Dei nisso. Aqui o povo já tinha falado isso no Brasil. Agora, Salvador Allende era um dos mais prestigiados maçons da América do Sul. Vocês sabem que ele era inimigo da maçonaria, né? Combatia a maçonaria de todo jeito, porque ele queria criar a maçonaria católica, que é o Opus Dei. Entende? Mas com intenções muito piores que a maçonaria. A maçonaria é pelo menos assistencial. E eles são terríveis. Agora, deram para ele, atribuir em 49, um doutoramento honoris causa generalíssimo Franco, lá em Coimbra. Os portugueses fizeram isso. Que era chamado o caudilho de Espanha por la gracia de Deus. Terrível, hein? Chamar o cara de ditador pela graça de Deus. Terrível. Agora, eles falando sobre Coimbra, eles metem pau também. Sinônimo de tradição da capa da batina, dos truques e das serenatas. Truques e serenata. Truque. Quer dizer, aquele conjunto de pessoas, né? Agora, outra coisa, os numerais tinham que saudar a imagem da Virgem, a entrada e a saída. É isso que o Chico Xavier fazia, para imitar o santo. Isso aqui é imitação do santo. É coisa da Igreja Católica mesmo. Agora, ó, durante 20 anos, o escrivá brigou com o cardeal patriarca de Lisboa, Gonçalo Cerejeira. Depois passaram 15 anos sem ver um ou outro, nem encontravam um com o outro, brigando lá dentro. Negócio bravo. Por causa do poder em Portugal. Está explicando tudo isso aqui. O fato do Papa ter beatificado Escrivá de Balaguer em 92 e mais tarde, em 2002, ter concedido uma apressada canonização. Eles falaram que ele passou por cima do negócio. Isso foi o Papa. Os jesuítas sempre foram vistos como os grandes opositores internos do Opus Dei. Por quê? Eles arranjaram mais poder do que os jesuítas. Os jesuítas que mandavam em tudo. Os dominicanos eram na cabeça, os jesuítas no dinheiro, na economia. Agora, chegou o Opus Dei e engoliu esse povo todo. Esse livro é terrível. É o maior que eu já vi sobre o assunto. Agora, ó, por coincidência, me deram aqui Folha com 13 de nove, dia de hoje. Está na internet. Vítimas de pedofilia denunciam o Papa para Tribunal Internacional. Uma associação americana de vítimas de padres pedófilos anunciou nesta terça-feira ter apresentado uma queixa ante o TPI, Tribunal Penal Internacional, contra o Papa Bento XVI e outros dirigentes da Igreja Católica,
acusando-os de crime contra a humanidade. Os dirigentes da associação SNAP, Rede de Sobrevivência de Abusados por Padres, na sigla em inglês é SNAP, orientado pelos advogados da ONG americana Centro para Direitos Constitucionais, entraram com uma ação para que o Papa seja julgado por responsabilidade direta e superior por crimes contra a humanidade, por estupro e outras violências sexuais cometidas em todo o mundo. A organização acusa o chefe da Igreja Católica de ter tolerado e ocultado sistematicamente os crimes sexuais contra a criança em todo o mundo. Por acrescentada à queixa, 10 mil páginas de documentação de casos de pedofilia. A SNAP possui membros nos Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Bélgica, 4 países muito afetados pelo grande escândalo de pedofilia que envolve a Igreja. Crimes contra dezenas de milhares de pessoas, a maioria vítimas, foram escondidos pelos líderes mais altos níveis do Vaticano. Nesse caso, todos os caminhos levam a Roma, declarou a advogada Pamela Spies. Os bispos, em alguns casos, o próprio Vaticano, rejeitaram e ignoraram muitas das queixas das vítimas de padre pedófilo. O escândalo desacreditou a Igreja em vários países na Europa. Bento XVI expressou sua vergonha e pediu desculpa, apelando para a tolerância zero contra os pedófilos. Ele também pediu aos bispos do mundo que tenham responsabilidade primária contra os seus sacerdotes, a plena cooperação com os tribunais criminais. Se ele está de acordo com os tribunais criminais, ele tem que ir lá, né, e defender o negócio. Deve ser na Holanda, né, que eles vão defender. Né? Essa é brava, hein? É o primeiro Papa que é chamado ao tribunal, assim, para valer aqui, na Idade Moderna. Antes havia muita bobagem, mas atualmente estão com força de vida. O Opus Dei deve estar se ralando com essa aí. Torrou tudo aí com ele. O Franco tinha uma ligação direta com o Opus Dei. Tinha. No caso do Salazar, também pelo jeito... Também tinha. Porque... E eles Eu eram... fui perseguido pela turma do Franco e pela turma do Salazar. Mas é que foi pouco tempo que nós não ficamos lá, nem eu, nem o Chico. De modo que não é fácil. Agora é terrível, porque eu sempre conto aquela história de um amigo nosso que a gente queria encontrar, que eu não conhecia pessoalmente, só sabia por carta e telefone. E lá, em Barcelona, a gente marcou o encontro à tarde, um horário marcado, tudo, num banco da praça, onde não tinha nada para a gente poder falar. E eles queriam por causa do Opus Dei, porque lá eles falavam Opus Dei com voz baixa. É o Opus Dei. Era desse jeito. A gente conversava no último andar, fora, onde tinha os elevadores dos prédios, para ninguém ouvir, porque tudo poderia ter, tudo tinha. As paredes têm orelhas e ouvidos e tímpanos, isso eles falavam. Agora, o que se passa? Nós fomos lá e esperamos o homem vir à praça para falar conosco. Ele queria que falar fora da família, de um monte de gente. Ele não apareceu. Alguns dias depois morreu. Isso aí nós vimos cada coisa. E agora o Opus Dei você não podia falar alto, tudo baixo. Isso é 1965. Lá na Espanha. Agora, lá em Portugal, tinha a perseguição do Salazar e da PIDE, que era a polícia política dele. Mas, o que se passa? Nós fomos assessorados por um comandante, que era comandante que publicava uma revista, lá na Rua do Salitre. Então, nós fomos lá. E ele, então, adotou a gente enquanto nós estivemos em Portugal, porque senão teria criado problema na ocasião. Entende? Eles estavam tudo de olho na gente. Agora, o Opus Dei sempre foi assim, ele combatia todo mundo. Agora, principalmente por causa do negócio da maçonaria também. Agora, quando eu falava neles, eu falava que eu era maçom. Sabe como é que é? Porque quando eu encontrei com o Chico, eu tinha sido já maçom. Eu tenho o kit plástico. Aquilo enfurecia os caras, porque eles sempre foram muito contra a maçonaria. Porque parece que o salazarismo ele foi criado a partir do franquismo, não sei, para dar a impressão. Em parte. Eu não sou especialista. Seguia mais ou menos a mesma regra. E eles tinham uma certa ligação, sabe? Devido à Igreja Católica. Agora, a Igreja é uma vergonha, né?
A igreja acertou, ou esteve de acordo com Hitler e muita coisa, com a tirania e os processos todos do Franco, que são os falangistas, que é a ditadura, e o Salazar durante muito tempo. Tudo a Igreja Católica abençoou todo mundo. Uma vergonha total. O Pio XII, existe um livro aí do Pio XII ligando com o nazismo. Mas existia um negócio que eu já procurei, que eu vi uma revista na ocasião que saiu, na época da guerra, tinha um sacerdote que estava jogando água benta nos canhões, a favor. Mas eu não acho essa revista, parece que eles andaram cortando, tiraram tudo, você não encontra. Eu lembro que eu vi a foto, o arcebispo jogando água benta nos canhões. Isso foi publicado no Brasil. Até recentemente, quem não era católico em Portugal era visto como comunista. Eu sei disso. O negócio era sério. Agora, o comandante lá, ele era muito sério. Isidoro Duarte Santos, que era o nome dele, em Portugal. Ele tinha autoridade, o homem tinha força presencial. Então, a turma do Salazar respeitava o homem. Tá? Na página 24 é para você. Autoavaliação, item 6. Para integrabilidade. Qual o percentual de entrosamento das tarefas pessoais com os objetivos extrafísicos magnos? Você integra o próprio trabalho ao do grupo evolutivo? Poderia exemplificar o item? Sim. Posso falar? Pode. Porque aqui a gente está vendo justamente para você fazer uma avaliação desse seu senso de parafiliação. Então, a gente começa perguntando qual o percentual de entrosamento das tarefas pessoais aos objetivos extrafísicos magnos. Nem sempre é fácil a gente fazer essa mensuração. Então, a gente faz uma segunda, que é, você integra o próprio trabalho do grupo evolutivo. Vamos supor, se você faz seu trabalho sempre isolado, esse trabalho não tem conexão nenhuma, porque você pode fazer o trabalho sozinho, mas conectado a um trabalho maior. Se você, naturalmente, tem a tendência a sempre trabalhar mais sozinho e sem integração nenhuma, como que você poderia estar integrando a um trabalho multidimensional maior? Então, isso é para você avaliar, para cada pessoa avaliar. Então, por exemplo, existem vários trabalhos, um exemplo que a gente tem é o próprio trabalho da enciclopédia, né? São várias equipes que elas todas estão interligadas num trabalho maior, uma linha de montagem. Então, você vê que o trabalho pode estar, você pode até fazer o trabalho sozinha, mas ele está sempre interligado com vários outros. Então, se você já faz naturalmente essa integração, a chance de você integrar esse trabalho maior a um trabalho da Maxi ProEx, que é a nossa proposta, é bem maior. Então, isso que a gente queria para cada um pensar. Por gentileza, em Pensenologia, página 21, da terceira à sexta linha. Explane, por favor, e dê exemplos de como vivenciá-los profilaticamente. 2 pontos. A paratecnopensenidade. A rigidez autopensênica necessária à vinculação ao holopensene da paraperceptoria. A pesquisa dos pensenes propicia a conexão e a desconexão com a epipex amparadora. As lições auridas dos cortes da conectividade holopensênica com amparo. Bem, então vamos lá. Qualquer coisa você fala aí que eu estou na... Não, já está seguindo a ordem aqui. Tá? Você vê que está seguindo a ordem mesmo, né? Para técnico pensene, são os pensenes técnicos, já técnico pensene é o pensene técnico, né? Quando você vai fazer alguma coisa técnica. Quando é o paratécnico pensene, é o pensene paratécnico, de técnica extrafísica. Então, toda vez que você fizer qualquer coisa que é uma técnica extrafísica, uma técnica parapsíquica, a própria questão da TENEPS, quando você vai jogar energia, quando você tem uma técnica para perceber, para avaliar um parafenômeno, isso é uma paratécnica, é um paratécnico pensene, tá? Aí depois, a rigidez autopensênica necessária é a vinculação ao holopensene da parapreceptoria. A gente está falando aqui de senso de parafiliação, que é justamente o quê? Você ter a consciência que quando você está fazendo um trabalho que tem um amparo de função, esse trabalho está linkado a uma coisa maior. E a gente não esquecer disso, a ciência é autoconsciência quanto a isso. E aí a gente vai colocar aqui, olha, como que a gente vai se vincular a esse holopensene mais
favorável, mais positivo, de amparo de função, sem a nossa rigidez pensênica. A gente tem que estar pensando na mesma sintonia, senão é igual o rádio, você não vai conseguir sintonizar. Então a gente está afirmando a rigidez autopensênica necessária à vinculação holopensênica. Aí depois vem a pesquisa dos pensênios propícios à conexão e à desconexão com a equipex amparadora. Esse é um caso muito sério. A gente começar a pensar, cada um de nós, quais são o tipo de pensenidade, o padrão pensênico que facilita essa conexão. Então, quem já está com um pouco de parapsiquismo, já trabalha com energia, já verifica mais claramente. Então, existem determinados padrões de pensamento que você vê que com essa hora você fica mais esperto, você sente mais os amparadores próximos de você. E do contrário também, às vezes você está lá amparado, fazendo um trabalho, tudo bem. Aí, de repente, acontece alguma coisa, opa, murchou tudo, estiolou aquele campo. É a hora de parar para pensar. Peraí, o que eu fiz de errado? Qual foi a minha intenção? Onde eu desviei? Que pensei que ficou torto aqui. Então, isso você está fazendo, na verdade, uma autodepuração da própria cosmoética. É uma coisa prática de você verificar a hora que você conecta e a hora que você desconecta. Outro exemplo prático. Às vezes, o que eu vejo que desconecta, aí se vê alguma amnésia de um pensênio um pouco mais cabotino, uma coisa mais, você começa a se achar um pouco mais, na hora, cai tudo. Parafraseando aqui o Lost, que gosta de fazer a questão do efeito, né, daquele estiola, né? Aí depois vem as lições auridas nos cortes da conectividade. É isso que a gente falou, com o amparo. Se desconectou, não é para ficar, passou não. Vamos ver o que é e por que aconteceu para você não deixar isso acontecer novamente. E vem de novo a proatividade para reconectar. Então você vai fazer o EV, você vai fazer a recim que precisa, você vai fazer a sua higiene para que essa conexão se mantenha. Eu acho que eu falei tudo, foi até o final, né? Na página 22, parafatologia, 12ª linha. A intensificação ou estiolamento da ligação com o campo energético assistencial, sinalizando erros e acertos na autoconduta. Poderia ampliar a ideia? Perfeito, você pegou, acho que é a mesma pessoa, né? É justamente a correlação daquilo, tudo que a gente falou, tem a correlação prática aqui, que é justamente o que a gente falou. Você intensifica ou estiola o seu campo energético em função da sua conduta, do erro ou do acerto. Se você ficar atento a isso, você vai acertando mais. Ele é a mesma pessoa que perguntou sobre a página 24 da autoavaliação. Isso que eu estou falando, ela pegou, né? Ela pegou as duas correlações. Ela pegou depois, eu ouvi. Exatamente, é isso mesmo. Já foi falado. O sonho é um processo de sucessão de imagens, pensamentos ou emoções, geralmente confuso e ilógico, que ocorre durante o sono. Pode ser memorizado parcialmente. Podemos afirmar também que são predominantemente imagens e sensações, e nunca, ou quase nunca, adquire a forma de narrativa verbal, tal como afirma o professor Jonathan Wilson, pesquisador da Universidade da Califórnia, que também diz que os enredos dos sonhos humanos são complexos, envolvem largo espectro de sensações, autoimagens, medo, insegurança, ideias grandiosas, orientação sexual, ciúme e amor. Por isso, pergunto eu, como se opera o sonho de uma consciência no caso dela passar pelas fases do sono? Essas fases do sono são similares às que acontecem com a consciência? Não, elas são mais livres e mais soltas, porque o paracérebro está menos preso. A consciência só está preso, o paracérebro dela, a 2 veículos. Agora, nós estamos presos a 4. E um deles é muito animal demais, que é o corpo humano. De modo que ele lá está mais solto. Então, são as loucuras da paratosfera que acomete as pessoas. Eles pensam que aquilo é tudo pior para sempre, para a eternidade. Porque o paracérebro está preso apenas ao psicossoma e ao mental-soma, mais nada. Então, é uma liberdade, né? Está livre, solto e leve. Leve não tanto. Pesado. Adriana, aqui na página 22, parafatologia, 3ª e 4ª linha, a autoconscientização quanto às vantagens evolutivas da troca de carreira solo para a psica pela atuação em Maxi Proex grupal. Principalmente essa troca de carreira solo, como você traduz isso?
É a maneira de falar, porque se você pegar o antes, como é que eu coloco? Isso aqui é como eu penso, que o senso de paragrupalidade lúcida, ela vai brotar quando a gente começa a prima participação, é a primeira participação no curso intermissivo. Porque foi ali que a gente começou a ter uma lucidez maior extrafísica. Porque é uma lucidez mais cosmoética, porque antes a gente podia ter aquela lucidez lá na baratrosfera, que nem, não sei se poderia ser considerado lucidez, né? Na hora que a gente começa a fazer um curso intermissivo, a gente vai estudar, a gente vai ter uma parte de uma intermissão mais prolífica, mais produtiva, a gente vai estar mais atento a uma série de coisas, então a gente começa a brotar esse senso de paragrupalidade, que o trabalho é maior. Então eu preparo para a gente vir depois para Max ProEx. Então, eu vejo que um desses trabalhos que a gente faz no curso intermissivo é justamente conscientizar da vantagem de você trocar uma carreira solo parapsíquica, que é aquele parapsíquico que tinha, ficava lá olhando tarô, fazendo outro tipo de coisa mais... usava o parapsiquismo, mas uma parte mais sozinho, isolado, fazia aquele trabalho isolado, para juntar esse parapsiquismo todo num trabalho muito maior. E vai ter uma interação muito maior com o extrafísico, não só com a equipe intrafísica, mas também com o trabalho extrafísico dos amparadores. Eu vejo que é o curso intermissivo que nos preparou para isso. Então, na hora que a gente coloca aqui, justamente, você vai ver que é mais vantajoso você trabalhar em grupo do que trabalhar parapsicamente sozinho. Você vai ter uma equipe muito maior. Né? Por exemplo, consciência terapia, é muito mais vantajoso você estar lá trabalhando com aquela equipe toda. Então, a gente vê que às vezes as pessoas podem ter até uma mini dissidência, como se fosse, a meu ver, em alguns casos, como se fosse uma regressão. A pessoa, às vezes, ela vai trocar o trabalho de trabalhar em conjunto para fazer o carreira solo. Vai ser a maxi peça daquele mecanismo pequenininho parapsíquico, onde só ele que tem parapsiquismo, ou tem poucos parapsiquismos. E aqui não, está todo mundo junto, tentando entrelaçar, entrosar os nossos parapsiquismos. Então, esse é o que eu estou aqui defendendo, o que eu penso, né? Obrigado. Adriana, aqui, parafatologia, linha 11. O amalgama energético envolvendo os assistentes interdimensionais afinizados. Aqui eu fiz uma metáfora, né, para dizer a questão do acoplamento, né? Que há um amálgama energético envolvendo os assistentes interdimensionais afinizados. Então, vamos supor, uma equipe de ECP2, né? Tem o EPICOM, mas tem também toda uma equipe trabalhando naquele campo junto. Então, é como se estivesse todo mundo entrosado. Tá? Essa energia, ela está amalgamada, ela está toda entrosada, interconectado, para fazer uma máquina mesmo, uma linha de montagem acontecendo ali, tudo afinizado para ter um final maior. Então, isso eu quis fazer essa metáfora para dizer isso, dessa correlação. Quando você vai trabalhar junto, fazendo uma atuação conjunta. Então, existe sempre essa integração nesse momento entre os assistentes, né, daquele trabalho. Aí entra a questão da coterapia, da codocência, tem vários cursos, né, de codocência. Tem 2 professores atuando, a própria consciência terapia durante o campo. Então, eles estão amalgamados ali, não só entre as consins, mas as consciex também. Está todo mundo junto ali naquela sinergismo para fazer o trabalho maior que é a meta, que é aquela assistência que tem que ser feita. Da codigologia, o primeiro item. A incorruptibilidade do código de pessoal de cosmoética, gabaritando o estreitamento dos laços com a parapreceptoria. Exatamente isso. Quanto mais cosmoética incorrupto nós tivermos, mais a gente vai estreitar, mais a gente vai se afinizar, tornar mais afim aos amparadores para eles poderem atuar. A gente se torna mais confiável, né? Eles podem confiar na gente. Se a gente é mais cosmoético, eles têm mais confiança na maneira que a gente vai atuar. Então, é uma rede de mão dupla. Aí, justamente na codigologia, tem uma classe de Max? Não tem? Não entendi. A questão do da classe. Aí eu não sei, tem que ver os especialistas aqui para fazer. Então, com a parapreceptoria, vamos ver, gabaritando também os laços com a parapreceptoria. Eu acho que classe não. Se tiver, a gente tira. Dúvida. Então, tiraremos. Tá demais, né? E a respeito da página 24, a para-instantaneidade, como você trabalha isso? Qual é a sua experiência?
Olha, esse percentual, a gente está perguntando aqui, né? Qual o percentual de preparo holossomático para o cumprimento imediato das solicitações multinacionais? Então, isso até eu já falei num artigo que eu apresentei na TENEPS, no fórum de TENEPS, que era epicentrismo lúcido, não, TENEPS base do epicentrismo lúcido. E a gente colocou lá, você tem uma série de, para a gente conseguir chegar numa TENEPS 24 horas, que eu acho que é a meta da maioria de nós, pelo menos os tenepsistas, a gente tem que estar preparado fisicamente, né? A gente tem que estar disposto, se a gente estiver com o corpo doente, como é que a gente vai estar predisposto a assistir a qualquer momento? Energeticamente, a gente tem que ter a prontidão, né? Tem até um verbete da professora Amabel, que deve estar para vir aí, né? Dessa prontidão energossomática. Então, você tem que estar com a energia também pronta para você agir na hora que você quiser. A prontidão emocional, que essa também é séria, a gente tem que estar disposto com o espaço pensênico aberto e emocional para atender. Vamos supor, se a pessoa é mais chegada à vitimização, à depressão, a ficar mais para baixo, naquele momento ela está inacessível para ajudar alguém, você concorda? Então, ela não tem uma prontidão. A prontidão é você estar com esse bem-estar energético o máximo possível para poder ajudar. E entra o mental somático também, né, que é a questão do espaço pensênico. A pessoa que tem muito monoideísmo, que ela está só pensando, ela está muito, às vezes, ou então ela pode até estar concentrada, mas fechada, não tem atenção dividida para ver a questão extrafísica, ela também vai estar fechada. Então, a prontidão é justamente você trabalhar, no mínimo, esses 4 veículos para você estar disponível para a gente conseguir alcançar a seu turno, a seu tempo, a questão da TENEPS 24 horas. E aí a gente faz um contraponto com a questão intrafísica. Você responde satisfatoriamente... Ah, não, eu falei errado, desculpa. Você possui prontidão e vigor para agir em situações emergenciais? Então, aquela coisa, aconteceu um fato agora, nesse momento. Qual é o seu nível de prontidão para ajudar? Você vai pensar, você para, você faz isso aqui, ou você vai lá e ajuda rápido? Qual é o seu time para isso? Então, tudo isso a gente vai começar a mensurar. Se a gente é muito lento nessa segunda parte aqui, a chance de a gente ser lento na outra, que é mais sutil, é grande também. Então, aqui é para cada um ir fazendo avaliação e vendo o que eu preciso melhorar para estar mais pronto. Então, aqui entra até o preparo físico, né? Fica também, né? Exatamente. Então, se no dia a dia, na coisa prática, você já é mais lento, tem um tempo mais lento para agir, imagina uma coisa mais sutil, tá? Então, é isso que a gente estava tentando fazer pensar. Obrigada. Tá bom? Quem é que está com o microfone? Saber é a questão do recebimento aí do elogio. Como é que a gente pode modificar essa questão de, em geral, pensar que o elogio não é merecido e começar a trabalhar a mudança nesse sentido? Você está falando na questão do parabertismo? Isso, está na página 24, é parabertismo. É que a gente fala do mimo energético, né? Que você colocou elogio no PCDC também. Isso. Então, vamos lá do início, né? Qual o percentual de receptividade às energias reequilibradoras e revigorantes doadas pelos amparadores? Então, às vezes, a gente percebe isso, determinadas pessoas, elas querem fazer assistência, mas elas não permitem que a energia passe por elas. Então, às vezes, a gente tem até da dinâmica, alguns exercícios da pessoa buscar perceber, né, a energia do amparador e ela vai conectar essa energia do amparador e jogar a energia com a dela. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de receber, como ela não se predispõe a receber essa energia. Então, ela será precisa trabalhar que isso. Ainda é orgulho? Olha, tem que ver cada caso, mas pode ser fechadismo, pode ser às vezes também orgulho. Sim. É difícil, eu não gosto muito de fazer esse diagnóstico muito fechado, sim, porque a gente tem que ver cada caso, né? Um leque todo de opções. A questão de... O que é que impede? Pode ser o orgulho, sim. A pessoa acha que é altamente autossuficiente, mas às vezes não é só isso, às vezes não tem sensibilidade, falta às vezes para sinapses, até para ela conseguir perceber, porque está muito obnubilada pela intrafisicalidade. E aí a gente faz o contraponto de você, como é que você recebe um mimo energético, né? Que é desde de um presente que você recebe, né? Tem até o verbete mimo energético, até o elogio, que eu não tinha pensado nisso, mas você colocou bem também, não deixa de ser um mimo, né? Uhum. Como você recebe? Acho que a pessoa que tem dificuldade de receber elogio tem que ver o que está acontecendo com ela. Às vezes ela pode até, o que é? Será que é só vitimização só?
que está por trás disso? Pode Ou ser. ela é uma total falta de desconhecimento? Precisa de autoconsciencimetria, né? Porque na hora que você vai ver seus trafores, você vai ver os trafores também. Vai. Se você não admite seus trafores, também é uma boa desculpa para você não admitir os trafores. Será que é isso? Então tem que ver. Uma boa pesquisa. Aí cada um tem a Afonso está aí para ajudar, né? Obrigada. Adriana, aqui no ar, Oi, pode falar. na página 22, detalhismo, a voluntariologia. Tá. Fala um pouco desse paravoluntariado, dessa relação que você fez. Olha, eu fiz a correlação, esse paravoluntariado aqui, Isso. o que eu penso? O voluntariado conscienciológico entrosado ao paravoluntariado, É a né? TENEPES, por exemplo. O que é que isso Eu penso isso, você né? tá A própria TENEPS, então entra aqui, não só o paravoluntariado pessoal, até eu não sei se a gente poderia, a gente fala muito paravoluntariado, né? A equipe extrafísica, ela é toda paravoluntariado, né? Então, o meu trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui um trabalho conscienciológico, então eu tenho a minha função de trabalho. Eu posso, se eu entrosar essa com paravoluntariado, por exemplo, eu levo para a TENEPS, eu posso ter uma projeção consciente e continuar esse trabalho. Então, você está entrosando todo essa sua abordagem maior, tá certo? Tem algum lugar que eu falo isso também, que eu não estou me lembrando agora. É justamente juntar essas atuações, eu acho que é na própria... Enumerologia. É aqui, ó, é na própria parapatologia, tem assim, ó, a integração entre funções e parafunções, compondo a TARES avançada. Tá certo? Então, um exemplo o máximo disso é a OFIEX. Porque a OFIEX é justamente isso. Tem as funções intrafísicas, então se conecta, pega lá, faz a escagem, leva para a OFIEX e termina o trabalho. Então, isso é o exemplo máximo que a gente consegue vislumbrar aí, ainda não temos, mas que pensamos. Agora, existem outras formas menores, né? Jamais mais factível para nós. A própria questão da TENEPS, como eu disse antes. Então, você tem determinados trabalhos que você faz, daqui a pouco você vê na TENEPS, vai ter evocação, aquilo vai continuando. Então, você está o tempo todo linkado, você não está fazendo uma atuação só focada no intrafísico, ela tem uma série de outras continuismos ou complementações que são extrafísicas. Sem continuar que as quedas são paralelas, né? Você faz o esclarecimento verbal e tem a energia junto e está tudo junto. Tem o voluntariado, o paravoluntário, está todo mundo funcionando ao mesmo tempo. Então era isso que eu queria afirmar aqui. Então você tem a ideia do entrosado, né, e paralelo. Pode ser em paralelo, vertente. pode ser em momentos... Aí o time varia, né? Pode ser em paralelo, pode ser em tempos depois. Lembra da OFIEX, né? A pessoa vai, limpou, joga para a Não OFIEX. lembro ainda não, mas... É o mesmo trabalho. Oi? OFIEX é mais tarde. Não, nem para mim, mas a gente é um exemplo que a gente, assim, bem teórico, cachapante. Né? Tá ok. Muito obrigada. Admito que no período de 1880 a 1900, o senhor ainda estava no extrafísico. Não, eu passei uma temporada no intrafísico na Espanha. Caso positivo, eu gostaria de saber se o Zef teve relação com Liebot e seus trabalhos com sugestão, pois esse médico francês usava a sugestão para a cura de pacientes e também punha as mãos sobre os órgãos doentes. Acredita-se que era apenas para reforçar o processo de sugestão, porém me parece que ele tinha algum conhecimento de energia. Caso o senhor não tenha relação, poderia comentar sobre a figura de Ambroise Auguste Liebot. Olha, ele era dos bons, mas nessa época tinha um monte de gente que mexia com sugestão e hipnose, né? Começou mais foi nessa época. Agora, eu tive um período desse que eu não estava trabalhando nada com a França, não. Eu estive mexendo antes, depois renasci e depois dessomei. E isso mexeu comigo na Espanha. E é mais ou menos esse período aí. É um bom período. A respeito da Opus Dei, ou do Opus Dei, sugiro ao senhor e demais interessados o livro de Maria Carmen Tapia, numerária espanhola, que chegou a ser secretária do pai, como chamava o escrivá. E, posteriormente, ela se desligou da instituição. O livro se chama Do Lado de Dentro. Li uma edição portuguesa, não sei se foi editado no Brasil. Eu já vi alguma coisa também dela. Mas, olha, esse livro de Portugal esclarece mais as coisas. Agora, para você, em exemplologia, senso para filiação consolidável.
o conquistado no atingimento da condição de teleguiamento autocrítico, podemos considerar a semiconsciência e o desperto com parafiliação consolidada? Quais foram os critérios utilizados para classificar o desenvolvimento exitoso da TENEPS pessoal como senso de parafiliação rudimentar? Tá. O que a gente quis colocar aqui, né? Que o senso, pelo menos na minha experiência, o senso de... o que é rudimentar? Porque é primordial, ele está começando ainda. Se você vê, eu tenho um verbete que é a escala da consciência contínua, que ele mostra justamente como é que você vai fazendo, passando na escala. E um dos itens lá é a filiação. Então, baseado nisso, a gente vê que a filiação não é uma coisa tão simples, ela está bem mais na frente. Agora, a gente já pode fazer esse senso antes. Então, por exemplo, o que eu vejo? Só o fato de você fazer TENEPS, não necessariamente você, aí vai depender de cada tenepsista, ele já tem esse senso de parafiliação. Ele pode estar fazendo a TENEPS, mas ainda não, aquilo ainda não faz parte da vida dele, aqui não transborda. Ele vai lá, joga energia 1 hora por 50 minutos, mas aquilo ainda não transbordou. O que eu percebo na minha experiência é que esse senso de parafiliação, ele começa na hora que você começa a transbordar essa TENEPS para o dia a dia. O que é transbordar? Você começa a perceber esses efeitos da TENEPS no dia a dia, você começa a perceber a questão da energia, a questão da assistência, a questão da escagem, você começa a se pensar como consciência durante também o cotidiano, não é só naquele momento. Então aí eu falo, nessa hora, eu coloquei como sendo rudimentar, porque está começando o senso de parafiliação. E ele vai seguindo. Quando ele chegar lá, eu optei pelo teleguiado, porque aí é uma coisa teórica, né? Eu não sou teleguiado, o professor Waldo pode até ajudar, porque o teleguiado, o próprio conceito dele, tem até o verbete, é justamente isso. Ele é a consciência autocrítica com orientação própria e sem perda de identidade, guiada à distância ou de outra dimensão evoluída por amparador ou evoluciólogo extrafísicos, cosmoéticos, de maneira paratécnica ou parapsíquica, dentro da execução da tarefa do esclarecimento policármico, na condição de mini-peça. Então, na hora que você chega nisso, aí justamente aí é o senso de parafiliação provavelmente dito, porque você já faz tudo, você está o tempo todo filiado a essa coisa maior. Então, se você pegar lá na escala da autoconsciência contínua, que tem até o verbete, você vai ver que a filiação, ela vem até depois, aparentemente, depois da desperticidade. Porque se você vai ter um item, tem 1, 2, 3, 4, 5, na escala 5, tem a filiação. Se você pegar no 4, que ele fala, a consciência lúcida, o ser desperto, o desassediado permanente total. Então, o 4 está na cosmoeticologia, na hora que a pessoa começa a fazer mais... a incorruptibilidade cosmoética chega, então o desperto. A filiação veio depois, no 5. E ele fala, aqui a consciência se matricula ou se filia com plena consciência autocrítica às diretrizes do orientador evolutivo. Então, por isso que eu coloquei a questão do teleguiamento. O professor Waldo pode até ver se está correto ou não. Certo. Tá. Então, foi baseado toda essa lógica. Então, eu acho que é importante, eu não sei se a pessoa já viu esse verbete, tem também na Projeciologia o capítulo 486, mas tem o verbete que ele vai justamente mostrar todas essas etapas. Então, foi baseado nisso que a gente chegou na questão do exemplo. Tá? Porque a filiação, provavelmente dita, vai acontecer lá. Mas a gente já pode ter esse senso e ele já começa por aqui. Por isso que é rudimentar. Ele já está começando a ficar atento a essa condição. Como é a aparência das consciex nas comunex avançadas? Todas as mulheres são bonitas? Que idades as consciex aparentam? E os serenões? Não, isso varia infinito. Você tem que lembrar que o psicossoma, ele é transfigurável. Agora, quando as consciências se tornam mais lúcidas, elas rejuvenescem. Agora, tem, às vezes, consciência que aparece como uma bola de energia. Ela é capaz de fazer isso tudo. De modo que isso varia infinito. Agora, na baratrosfera, tem gente mais feia do que aparece no cinema, nos filmes de horror. Agora, vocês sabem, aqui já tem muita gente bonita. Como tem muita gente feia, mas tem muita gente já bonita, não é tanto assim. Agora, aqui para você. A verbetógrafa poderia aprofundar mais na página 23, mitologia, o fim do mito da solidão. Tá, esse mito já, ele aparece em vários outros verbetes, tá? Porque justamente na hora que você
tem esse senso de parafiliação, que você faz parte de uma coisa maior e positiva, você tem aí, acabou a solidão, né? Porque o parapsiquismo já dá isso. Nós estamos o tempo todo, nós temos companhias intrafísicas, extrafísicas. Então, a gente mesmo sozinho, para a comunidade, para a comunidade mesmo, para a socinha, para a sociedade, é muito grande. Então, não tem essa questão da solidão. A gente não está sozinho. Então, isso acaba definitivamente. Você vê que você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar isolado. Tá certo? Então, era isso que a gente queria colocar aqui. Poderia esclarecer sobre paramicrochips? O senhor já constatou algo com relação às causas benignas ou malignas que esses podem causar no sistema nervoso e parapsíquico da consciência? Sim, o que eu sei é que o paramicrochip, ele é colocado para ajudar a pessoa, principalmente nos casos de macrosoma. Agora, não tem nada de maligno nisso, tem benigno. Agora, o povo acha que tem muita coisa nesse sentido dentro da ufologia. Isso aí é uma coisa obscura, que a gente tem que estudar. Precisa fazer pesquisa sobre ufologia para ver o que tem de realidade nisso tudo. Agora, do nosso ponto de vista, aquilo que eu sei é que é positivo. Geralmente, o paramicrochip ajuda a pessoa a desempenhar melhor uma tarefa de assistência dentro da Max ProEx dela. Adriana, na página 22, tecnologia, eu gostaria que você pudesse assim, colocar alguma experiência sua na técnica de passividade alerta e na técnica de sobreparamento analítico, se você tem alguma coisa assim de sua experiência para passar para a gente. Olha, a passividade alerta é a TENEPS, né? Não é isso? Na TENEPS você vai estar lá, você vai dar uma passividade para aquelas energias dos amparadores, ao mesmo tempo você está alerta, você não está dormindo ali, você está alerta ao que está acontecendo. Isso pode acontecer não só na TENEPS, vamos supor que você vai fazer um arco voltaico em alguém. Então, você pode pensar, bem, você vai primeiro buscar se conectar com os amparadores. Então, você está passivo, você deixa aquela energia vir, mas você está alerta. Às vezes, aquela energia, o amparador vai passar aquela energia por você, mas você está o tempo todo alerta ali. Então, isso é um exemplo. Tá? Eu pensei também, assim, quando você está numa situação no miolo de um furacão, você pode estar com uma passividade naquele instante em alerta? Não, a coisa está passando e você está sendo passiva e mais alerta naquele momento. A passividade alerta é uma técnica bem colocada aqui. O que a gente está dizendo é aquela passividade do amparador, é a relação com o amparador. A gente não vai ficar dando passividade, senão a gente dá passividade para o assediador, não vai dar certo, entendeu? Então, a passividade alerta é uma técnica bem específica, parapsíquica, que é bom de ter um domínio de energia, a gente tem que ter sinalética para a gente saber qual é o amparador que está ali, para a gente dar passividade, porque a gente sabe quem está entrando. Tá certo? Sei. Então, essa técnica é bem específica, tá? Você pode olhar na projeciologia, você vai estudar mais sobre isso. Eu tenho... Tá? E a técnica de sobreparamento analítico tem até o verbete, que é o sobreparamento. Né? Esse é o, então, essa técnica, ele até falou naquele verbete, a opção pelo autodesassédio, lembra? A gente deu até algumas técnicas para a pessoa buscar sobreparar na hora que ela sentir que está pegando alguma coisa nela, por exemplo, ela está lá no momento de tensão, como você falou, né? Então veio alguma coisa que me alterou. Então a gente coloca lá naquele verbete algumas perguntas para você fazer para você. Opa, já estou alterado? Opa, se estou alterado, eu já não estou sobreparando mais. Eu vou tomar alguma providência, vou trabalhar a energia, vou ficar quieto, vou fazer alguma coisa. Então esse sobreparamento é você buscar sair daquela confusão, pensar grande, você expandir, pensar maior. Tá? Então a técnica é essa, a coisa está pegando, você tem que ver, opa, respira fundo e vê se você consegue sobrepairar. Nem sempre é possível, aí entra aquelas outras técnicas lá. Se não é possível, se já entrou na onda, você tem que dar um jeito de não entrar na onda, né? De se limpar, você vai fazer algum tipo de procedimento para não... Seria a mesma coisa que você sobreparar acima dos fatos e parafatos e fazer análise dos mesmos, não é isso? Nesse mesmo momento, você sobrepara... Analisar aquilo maior. O que tem de maior aqui?
Então, por exemplo, tem lá uma situação, está todo mundo brigando, vamos supor. Aí você, opa, tem assediador aqui? Tem amparador? Então você está buscando não entrar na onda e tentar ver de cima. Tem assediador? O que está acontecendo aqui? Como é que está a energia? Se eu jogar energia positiva, vai melhorar? Não vai melhorar? Entendeu? Então você está tentando, nessa hora, sobrepairar e ver de longe, ver de cima. Tá? Mas só um treino, Rosa, isso aí nem sempre a gente consegue, porque a gente fala aquela técnica lá, a gente tem que ir treinando e vendo isso. Entendi. Tá? Obrigada. Letra A, por gentileza. Sim, Argumentologia, página 24, autoavaliação. Você poderia citar um exemplo aqui no item 2 da paracomunicabilidade, porque tem a pergunta aqui, aí depois eu vi que o item 3 fala da questão da confiabilidade dos resultados. Eu poderia dizer que, por exemplo, se você tem resultados positivos, que você confirmou, responderia, por exemplo, ao item 2? Enfim, teria algum exemplo que poderia ajudar nesse sentido aí? Porque, como a gente fala, qual o percentual de fidedignidade da interpretação das mensagens recebidas? Então, você vai ver com os resultados, com aquele prolongamento, você vai ver se você intuiu certo ou não, tá certo? Então, nesse ponto, eu concordo contigo. Então, você vai ver qual o nível de fidedignidade. Eu tenho uma mensagem, recebi alguma situação, e aí eu vou tentar concretizar isso, que aí entra na segunda, né? Certo. Então, aí eu vou verificando, tem amparo, não tem, às vezes você vai ter que corrigir. Se você pegou uma informação, e ela não é bem assim, você vai andar com aquela informação um pouquinho, você vai fazendo a checagem daquele fato. E a gente faz a correlação aqui com o percentual de fidedignidade na comunicação rotineira. Eu, pelo menos, fico muito chateada comigo mesmo quando eu sou mal entendida, que eu falo, erro é meu, o que eu fiz? Eu tento rever e ver aonde foi que a minha comunicação não foi legal. Porque se isso aconteceu no intrafísico, no extrafísico vai acontecer também. E eu não quero que isso aconteça. Tá certo? Eu quero cada vez mais conseguir ter um parapsiquismo melhor. Então, aqui para a gente checar, aconteceu no intrafísico, opa, vamos ver como é que a gente faz para melhorar isso aqui. Aonde que eu bobiei, eu não fui clara, eu fui precipitada? O que foi que aconteceu? Então, para a gente poder cada vez mais conseguir perceber melhor essas mensagens extrafísicas que são muito mais sutis. Tá correto? Certo. Aí eu concordo com você quando você fala da segunda, né? O percentual de concretização da inspiração e como é que você cumpre. Nós falamos do resultado, qual que era? É a terceira. Exatamente. Né? Você tem o item 2, né, que é para a comunicabilidade, e o item 3 seria a confiabilidade. Eu entendo assim que existe uma relação íntima, né? Por isso que eu te pedi esclarecimento. Você se comunica e vê o resultado dessa comunicação. Se suas ações foram cosmoéticas, foram corretas, enfim. E eu vejo, por exemplo, aqui, qual o tempo que você leva, né? Por exemplo, quem agora está fazendo verbete, né? Você tem inspiração para fazer. Eu demoro ainda bastante, eu demoro a elaborar. Eu tenho a inspiração para fazer um verbete. E às vezes demora, sabe? Até esse ser concretizado. Essa inspiração para esse verbete tem quase um ano. Eu lembro que foi no início que eu comecei as dinâmicas parapsíquicas. Eu lembro que num debate, aí eu falei, isso aqui é um senso de parafiliação. Eu falei, não, vou fazer esse verbete. Mas aí eu demoro assim, a elaborar até ele estar aqui agora pronto. Então, mas pelo menos ele ficou, né? Quantas outras eu deixei passar? Então, aí cada um vê como que você concretiza. Então, eu vejo que tem pessoas que são muito rápidas nisso. Tem ideia para fazer um curso, vai lá, banca e faz. Então, esse time é que a gente tem que ver de cada um como é que é esse time. Tem pessoas que não concretizam nada e outros que concretizam demoram mais um pouco e tem pessoas que são muito rápidas nisso, né? Então, aí cada um tem que avaliar quanto tempo que leva. E aí eu fiz o contraponto com as orientações do líder evolutivo, né? Porque quando você tem uma inspiração extrafísica, ela vem em vez de ser um insight, uma orientação, alguma coisa para você fazer. Se você, no dia a dia, tem um líder evolutivo, te faz uma orientação e você não dá atenção para aquilo, você não dá importância, como é que você vai fazer uma orientação que seja, isso aqui não é, obviamente, obedecer passivamente, uma orientação que seja resistível, não, é isso mesmo, isso é o melhor, tá? Se você demora a pôr isso em prática ou não põe, como é que você vai fazer isso com uma coisa extrafísica que é muito mais sutil? Porque às vezes você não tem tanta certeza, tem aquela inspiração, foi mesmo, inspiração, será? Não é? É muito mais difícil de mensurar. E às vezes então, a gente passa batido, direta. Né? Oi? E às vezes a gente passa batido justamente por uma falta até de autoconfiança, né? Eu faço uma relação do seu verbete aqui com essa questão da autoconfiança com relação ao próprio parapsiquismo. Porque quando você se vê participando de algo mais amplo, maior,
E eliminando esse sentimento, esse mito de se sentir só, e na verdade ser uma peça até importante. Isso mexe com a tua autoconfiança, naquilo que você é, do que você produziu, isso impacta sobremaneira em tudo que você faz, né? Aí eu acho que, por isso que eu fiz a relação aqui da questão da comunicação e da confiabilidade dos resultados, né? Daquilo que você tem uns insights, tem essas percepções, e quando você não passa a batida, ou seja, quando você realmente realiza, né, aquela ideia, você compactua com aquilo e aquilo traz um resultado positivo para você e para outros, isso aumenta o nível de autoconfiança, né? Dá mais confiabilidade, essa paraconfiabilidade que você coloca aqui, né? Eu concordo com você, eu acho que a confiança é isso mesmo. Se você está ligado, você está fazendo um empreendimento que é cosmoético, você sabe que aquilo é cosmoético, é positivo. Então, se você confia, se é positivo, vai ter amparador. Então, vai ter amparador de função. Até eu coloco o princípio aqui, né? Como princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos. A gente parte do princípio, se a coisa é cosmoética ou positiva, vai ter amparador de função para isso, tá? Então, o que cabe a nós? Nos conectar com eles, porque eles estão ali. Então, aí só depende de nós. E esse senso de parafiliação, na hora que você pelo menos se dá conta que vai ter esses amparadores, já é meio caminho andado para você ficar mais proativo para intensificar essa conexão. E aí dá essa confiança que você falou mesmo, né? Porque você sabe que você não está sozinho. Você está ali, você está enfrentando uma situação, mas, eu não estou sozinha aqui. Tem pessoas, tem o cosmos está sob controle inteligente, né? Então, isso dá uma tranquilidade grande. O cosmos está sob controle, então a coisa está mais ou menos sob controle. Por mais que às vezes a gente fique a gente cai, né, quando a gente vê determinadas situações assim que a gente acha injustas, e não vê, fica meio assim de mãos atadas para agir. A gente fala, não, mas tem o cosmos sob controle inteligente. Vamos ver que a gente pode atuar aqui, mas está tudo sob controle. Eu acho que isso dá uma tranquilidade. É que a nossa visão às vezes é um pouco curta diante da amplitude. Até faço aqui, eu peguei aqui em sinergismologia, no detalhismo, eu gostei aqui do sinergismo que você colocou aqui da linha de montagem multidimensional. Eu vejo que as coisas funcionam mais ou menos assim, dentro da minha maneira de pensar, né? Eu acho que foi bem colocado aqui o exemplo, eu gostei. Parabéns aí. Adriana, na autoavaliação, eu gostaria que você fizesse uma análise das suas paravivências, mas aí eu destaquei a 2, a 4 e a 7. A 2 você já falou alguma coisa, mas eu queria saber em relação à sua paravivência, assim, a 4 e a 7. Não, a 2 eu falei da minha paravivência, né? Na hora que eu falo que quando tem um mal entendido, eu fico muito... Eu saio para pesquisar o que aconteceu. Eu procuro não deixar isso barato, como dizem, né? Eu tento entender onde eu errei, aonde eu não me fiz clara, ou por que eu entendi errado, ou por que eu falei alguma coisa que foi entendida errado, ou por que eu entendi errado alguma coisa, tá? Então, por exemplo, a interpretação das mensagens extrafísicas. Isso é lógico, é uma coisa que dá margem a erros e acertos, sei lá, né? E no teu caso você tem essa percepção, Não, por exemplo, mas isso você vai trabalhando, você tem uma inspiração para fazer uma coisa, você vai começar a fazer um verbete, você começa a escrever, às vezes não é aquele caminho, já aconteceu. Eu tive uma ideia de fazer um verbete e aí eu falei, o princípio da ignorância enciclopédia. O negócio não saía. Acabou saindo ignorância ignorada, quer dizer, era a mesma linha e não era. Então eu tive uma inspiração de uma ideia, mas eu fui, à medida que eu fui trabalhando, que eu fui pensando, que eu fui... elaborando aquela ideia, eu vi que não era bem por ali, era por aqui, entendeu? Então, isso que eu estou falando, a inspiração, mas você vai tentando, você vai fazendo a tentativa, né? Agora, na 4, tem essa questão dos atendimentos às demandas assistenciais, né? Tá. Você, no teu caso, vamos dizer, consegue atender essas demandas? Não, se eu conseguisse, eu teria na TENEPS 24 horas, eu ainda não cheguei lá. Não, né? As tuas demandas não tem um nível. Mas né? Isso eu vejo até no exemplo do próprio professor Valdo, quando ele sente uma sinalética, ele para tudo que ele está fazendo, ele vai trabalhar energia. É essa predisposição que a gente vai construindo, tá certo? Então, porque às vezes a gente ainda se intrafisicaliza muito, né? Então, eu estou fazendo um trabalho, na hora que tem uma sinalética, tem que trabalhar energia, é a hora de a gente parar tudo. Então, esse eu estou falando do atendimento à demanda. Mas isso é uma coisa que a gente está construindo, tá certo? Não é uma coisa assim, já você vai pensar, qual o percentual? Aí eu vou ver o meu percentual. É quanto? É 10%? É 20%? É 50%? É 60%? Tá? Quando chegar a 100%, eu estou na TENEPS 24 horas. Mas dentro do teu nível, né, da tua potencialidade, você
provavelmente deve atender todas as demandas. Não, todas não. Quem sou eu? Todas dentro da tua... Não. O que vem para você, eu não sei. Ainda a gente come muita bola ainda, entendeu? O que a gente vê é que a gente come muita bola ainda. A gente ainda não... A gente tem que cada vez mais estar mais lúcido para atender ao máximo, tá? Mas às vezes a gente ainda está preso, a gente está, às vezes... o que eu penso, até para chegar nessa TENEPS 24 horas, algumas providências têm que ser tomadas. Por exemplo, não dá para dirigir. Vai ter que parar de dirigir. Isso eu já pensei, não dá. Como é que eu vou atender, fazer TENEPS 24 horas dirigindo? Não, agora deu a demanda na hora que você está lá dirigindo. Você não está disponível. Então, isso é todo um processo dessa disponibilidade de trabalho longo, sabe, Arlindo? Não é uma coisa assim, senão é uma coisa meio fantasiosa. Então, de hoje a amanhã eu estou disposta o tempo todo. Não estou. A gente tem que... É o físico que tem que estar ponto. É a hora que você está com dor de cabeça, você não está disponível. O ideal você vai cortar, não pode ter mais enxaqueca, não pode, uma série de coisas que a gente vai ter que ir calçando para conseguir chegar nessa disponibilidade maior, 100%. É assim que eu vejo. Aí entra energia, como eu já falei antes, emocional, tudo. Então, eu estou caminhando, mas ainda não ainda está caminhando. Tá certo? Correto, obrigado. A verbetógrafa poderia fazer uma relação do senso de parafiliação com a rede parasocial? Pode-se dizer que o envolvimento com redes parasociais é um senso de parafiliação? Eu não sei qual é o conceito de rede parasocial que ele está colocando, né? Não, ali é rede social, ele falou rede parasocial. Aí teria que ver, eu não sei esse conceito que ele está falando de rede parasocial, né? Ela, né? A Daniela Niari. Oi, Daniela. Se você puder mandar esse seu conceito de rede parasocial, eu não estou, né? Mas não deixa de ser. Se você pensar rede parasocial, vamos pensar assim, a rede de TENEPS, tem até um verbete que tem alguma coisa assim, colégio visível, tem a rede de TENEPS, né? Por aí, eu acho que se for por aí, está correto, né? De acordo com o Espiritismo, todas as pessoas ao nascer possuem um amparador que as acompanha até os 7 anos de idade. Isso porque com essa idade se consolida a total fusão do soma e psicossoma. Poderia explicar isso? Ora, nós não achamos que seja assim não, tá? Tem gente que tem assediador desde que nasce. Tem nada de amparador aí. Tem que seria o ideal, mas não tem. Amparador é coisa mais rara. Tem guia cego. Agora, a verbetógrafa. O que fazer para melhorar a sintonia fina nas comunicações com a equipe extrafísica? Como aprimorar a atenção dividida, visando a captação de percepções extrafísicas? Olha, uma coisa que você pode fazer, que é relativamente simples, é você começar a tentar fazer ver caminhando. Primeiro passo. Você está pensando dividir, você está trabalhando energia e está andando, você está dividindo duas situações. Outra coisa, sempre que você fizer, tem até uma técnica que é da checagem holossomática, até que se fala na consciência terapia. De tempos em tempos você faz uma checagem. O que está acontecendo? Você está lá escrevendo algum trabalho. Como é que estão minhas energias agora? Como é que estão as minhas emoções? Como é que estão os meus pensamentos? Como é que você está funcionando nesse momento? Então você vai começando a fazer uma atenção, um treino dessa divisão de atenção. Então, isso vai te ajudando a você sintonizar cada vez mais. E lembrando que essa sintonia tem a parte da gente querer sintonizar e tem a parte da gente de se preparar para isso, né? Que entra a questão da depuração cosmoética que a gente já falou. Então, quanto mais a gente agir cosmoeticamente, pensar direito, tiver pensamentos mais rígidos, a gente está se conectando com a paraperceptoria. Também não é uma questão só de querer. Eu quero agora, tá, mas se eu quero e meus pensamentos estão todos intoxicados, vai ficar querendo, a gente não vai conseguir, né? Então é um processo todo de depuração que a gente vai fazendo, por isso tem aquela escala lá que eu falei no início, né? A escala de consciência contínua. Então vale a pena você olhar como é que o negócio vai, crescendo de vidas para você ir aumentando essa sua autoconscientização, essa autoconsciência multidimensional, essa afinização maior com o fluxo, né, do cosmos aí, até você chegar à consciência livre que você está bem entrosada lá com tudo. Adriana, você coloca aqui na numerologia o senso de respeito universal, cosmoeticologia, e o senso de omniempatia, megafraternologia. Isso.
Está muito claro, né? Eu fui colocando esse centro, foi crescendo, né? Foi um crescendo aí de desafio, né? Sim, por favor. Aqui. O que deu para perceber aqui é que essa ligação com a equipe extrafísica, o senso de parafiliação, ele depende muito dessa ligação com a equipe extrafísica, né? E você falou de conexão de pensenes, da pensenologia, que até já foi perguntado, né? Essa conexão com a equipex de amparador. Eu queria saber, assim, quais são os pensenes que nas suas pesquisas você identificou onde você tem mais conexão ou cria mais conexão com a equipe extrafísica? A gente sabe que, em geral, é assistência, né? Mas quais os tipos, assim, que você pode trazer aqui para a gente? Você trabalha bastante com enciclopédia também, eu não sei. Isso. Eu acho que sempre que você tiver, eu acho que vem com a intenção, né? Vou dizer, por exemplo, uma coisa que eu sei quanto está pegando, né? Está fazendo algum tipo de trabalho, isso desde a época que eu atendia na consciencioterapia. Então, aquele campo está pesado, então eu começo, que aconteça melhor para todos dentro da minha cabeça. Eu falo isso na dinâmica, né? Que aconteça melhor para todos na minha cabeça. Então, nessa hora, porque não é só, como se fosse um mantra, é uma postura, né? E isso, a coisa vai, o negócio vai, e às vezes isso ajuda muito a conectar. Isso é quando a coisa está bem, isso é uma técnica que eu faço para mim, né? E eu vejo que, por exemplo, você tem muito isso, é quando você está, essa conexão, esse senso de parafiliação, ele fica bem mais ostensivo quando você está liderando algum trabalho. Então, seja quando você está dando uma aula de conscienciologia, quando você está epicentrando algum tipo de trabalho, como EPICOM, na hora do campo, na hora que você está, seja lá consciencioterapia, docência, seja o que for, na hora que você está nessa função, ali, se você se abre, se você lembra disso, né? Eu lembro que quando o meu MAP, né, quando eu comecei a dar CIP, eu escrevi lá no meu MAP, né? Era uma frase do professor Valdo: o conscienciólogo não tem direito de medrar. Então, eu sempre lia aquilo ali e lembrava, olha, não estou aqui sozinha, não vou medrar, tem um grupo comigo. Então, a primeira coisa que eu penso, cadê todo mundo? E ali eu vou. Então, eu acho que o pensene principal, óbvio, tem a boa intenção, ortopensene, assistência. Mas também não esquecer que você não está ali sozinho. Entendeu? Você não está ali sozinho. Então, eu acho que esse tipo a opção pelo desassédio, é a opção pela conexão, né? Olha, eu não estou aqui sozinho. Então, tem um trabalho maior, então esquece meu ego aqui, dane-se meu ego, não vou preocupar com ele. O que importa aqui agora é que o trabalho seja bem feito. Então, isso eu acho que dá uma tranquilidade também, aí acaba com timidez, acaba com tudo. Porque, olha, o que importa agora, eu não tenho direito de medrar. Eu faço parte, eu sou uma mini pecinha pequenininha, mas que tem o valor. Agora a bola está comigo. Nesse momento aqui, a bola intrafísica está comigo. Então, eu não posso deixar que nada interfira e eu vou tentar entender ou me afinizar com a turma extrafísica, que tem a bola muito maior, né? Porque a gente tem que, é uma bolinha pequenininha, tem que lembrar disso, a bola maior está com eles, mas ajuda isso. Eu acho que tem até você falou, eu estava lendo hoje de manhã, quando eu estava preparando, lá no Projeciologia, quando estava falando da técnica de energização A3, né? Então, o professor Valdo fala lá na parte de escolha, ele fala que quando você faz essa técnica, né, da energização A3, que você está conectando com os aparadores, assim, por isso não deve nem pode estar fazendo qualquer segregação, exigindo condições de trabalho, exibindo pudores infantis, ou escolhendo locais humanos, ambientes extrafísicos, seres para serem assistidos ou amparadores para desempenhar as tarefas, e servir em conjunto na condição de mini-peça assistencial. Nada deve exigir, mas agradecer tudo o que recebe, pois sai sempre ganhando quanto à evolução consciencial em grupo, por exemplo, nas práticas atenéticas. Então, isso é o capítulo 357 do Projeciologia, o item escolha. Eu acho que isso tem muito a ver com isso que você está falando. É esse tipo de pensenidade, sabe? Você, ao mesmo tempo que você baixa a sua bola, mas você também não pode baixar demais e vitimizar, porque você também está representando. Então, é esse meio termo ali que eu acho que ajuda muito, pelo menos no meu caso, a intensificar essa conexão. Lembrando que ela sempre pode ser mais. A gente está treinando e fazendo força para que essa conexão seja cada vez maior e de melhor qualidade, com menos interferência, com menos má interpretação. Mas isso é um trabalho cotidiano, né, que a gente vai tentando aprimorar. Você falou um pouquinho da TENEPS, mas você poderia falar um pouco mais da questão também, o que fazer, né? Porque até na exemplologia você coloca
como rudimentar a da TENEPS, né? A primeira, digamos, rudimentar conexão. no sentido de que está começando, né? A hora Isso. que você vai... E quando a TENEPS começa a ficar mais desenvolvida um pouco, né? Você começa a aumentar vivenciar mais a TENEPS, não só naquelas 50 minutos. E também, na questão da TENEPS, quais os tipos de... Como fazer essa conexão mais forte? O que você pode dar de dica para a conexão mais forte dentro da TENEPS? Para o tenepsista principiante? Aí primeiro ler o manual com bastante critério, e aí está ali predisposto. Né? Aí entra aquela técnica antes, que é muito importante, você rever o dia e você ver nas pontas que foi mal entendido, que tudo jogar energia. Então você vai se predispondo, você vai limpando, e aí você vai se predispor para o que vai acontecer. Então não tem muito fórmula de bolo, você vai estar ali aberto. Né? Aí se for, trabalha com a energia antes para intensificar, aí deixa, alerta, mas deixa a coisa acontecer. Então, às vezes, varia. Às vezes você pode apagar, às vezes você vai estar lúcido, às vezes você vai exteriorizar mais com a mão, às vezes você vai ficar mais passivo. Isso vai variar a infinito, depende do trabalho. Então, eu não vejo assim uma fórmula, eu vejo uma disponibilidade íntima para o trabalho. Eu acho que é o mais sério. E aí, está na mão deles, naquela hora, eles que estão no comando. Adriana, aqui naquela B, Cláudio. Pode falar. Quando acontece, não sei se aconteceu contigo já, de você não conseguir cumprir naquele dia específico, se organizar, o compromisso com a hora marcada. Dentro das 3 horas, você vacilou, você não consegue cumprir as 3 horas. Qual é o seu procedimento? Você está falando da TENEPS? Do TENEPS, nessa linha ainda que você estava falando, mas no sentido de você reconhecer, sem se culpar, mas também ao mesmo tempo, já aconteceu contigo isso? Você ter perdido o horário da TENEPS? Não. Não? Não. Perder o horário, não. Só uma coisa consciente. Por exemplo, teve uma viagem, alguma coisa no horário e já estava, não. Então hoje eu não vou fazer. Foi uma... Agora, eu perder, esquecer, a TENEPS passou, não lembrei. Isso não, você não teve vários eventos, compromissos, você não conseguiu se... Oi? Você não conseguiu priorizar, você não conseguiu... Apareceu uma pessoa na hora, da TENEPS? Não, eu estou falando, às vezes que pode ter acontecido, vamos supor, tem uma reunião, às vezes já aconteceu, uma extra-pauta, uma reunião, às vezes de redação da Conscienciologia mesmo, uma reunião maior, e aquilo ultrapassa e passou do horário, passou das 3 horas. Aí é um caso específico, na hora eu fiz uma decisão, o que eu faço? Saio agora ou fico? Fico. Então, aí isso é uma coisa bem de você com o seu amparador, tá certo? Agora, sempre muito consciente da situação. Você pode tomar uma opção, mas o ideal não era. O ideal era não ter a reunião naquela hora, mas teve. Aconteceu o negócio, se prolongou por algum motivo, seja por motivo de assédio, seja lá o que aconteceu. Então, você tem que limpar aquilo ali, a coisa tem que ser limpa. Então, às vezes você vai fazer uma opção na hora. Então, mas é uma conduta exceção e uma conduta que não é para, então passou, deixa para lá, não. Agora, geralmente, se acontecer alguma coisa dessa, é mais que tem uma coisa, eu fiz uma opção, ali tinha um trabalho de energia também, tudo estava rolando, desassédio, seja o que for. Tá? Agora, e esse tipo de coisa que você falou, eu acho que se acontecer, não aconteceu comigo. Mas eu acho que se acontecer com quem acontecer, tem que ver porque que ela despriorizou, né? Houve uma despriorização. Ela priorizou essa série de eventos intrafísicos, seja quais for, e não se deu, e despriorizou a TENEPS. É para ela fazer uma análise por que isso aconteceu. Tá certo? Acho que o importante é fazer na hora, faz a avaliação com o seu amparador. O que é melhor? Fico aqui ou vou embora? E toma a decisão. Entendeu? Mas sempre lúcido, tá, Cláudio? Eu acho que o importante não banalizar. Ah, não sei o que aconteceu, não. Houve uma despriorização. Por quê? Vai pesquisar. Por que aconteceu? Isso tem que estar muito bem embasado para você mesmo. A pessoa não está tão veterana e às vezes ela está com problema financeiro, coisa assim, entendeu? Não, mas acho que não é questão de veteranismo, não. Acho que é questão de posicionamento nessa hora, sabe? Por que o meu posicionamento falhou aqui? Então, isso, em vez de entrar em autoculpa, pode ser um grande instrumento de autopesquisa, entendeu, Cláudio? Qual foi o trafar que pegou? O que aconteceu? Use isso como uma análise. Às vezes você pode chegar à conclusão, não, era o melhor que foi feito mesmo ou não foi? Você que vai ter que ver isso. Analisa junto com o seu amparador. Está correto? Ótimo, obrigado. A Lucy? Então, obrigada, Adriana. Eu achei assim excepcional em efeitologia o entrosamento grafopensênico que você colocou aí. Nossa, muito legal. Agora, eu gostaria, se for possível, você ampliar os efeitos gratulatórios do senso, e aí vai. Tá.
gratulatórios de gratidão, Sim, né? claro. Então, os efeitos gratulatórios, na hora que você, o senso de parafiliação te dá uma gratidão, eu até coloco a cultura da gratidão, né? A gente precisa ser grato pelos amparadores. E por mais que a gente faz todo o nosso esforço para conectar com eles têm muita paciência com a gente, né? Então a gente tem que ser muito, questão de gratidão. Então essa gratidão, esses efeitos gratulatórios da gratidão, ele impulsiona a retribuição assistencial desse para-investimento. Então você vai querer cada vez mais investir de uma forma melhor, tá certo? Se aprimorar, se gabaritar, para retribuir isso de uma forma maior. Porque a gente vê, às vezes, observa uma coisa que é até bem, não diria, chega a ser triste mesmo, né? É chata. Você vê que, às vezes, as pessoas, elas esnobam os amparadores intrafísicos, sabe? Eu vi recentemente um caso desse, que a pessoa faz tudo, ajuda a pessoa não enxerga. Então, às vezes, ela vai desprezar, ela não vê, ela não enxerga o tamanho do amparo que aquela pessoa que está ali, às vezes, do lado, está fazendo por ela. Então, se a pessoa ela não consegue enxergar esse amparo intrafísico, como que ela vai enxergar o extrafísico, não é? Que é muito mais sutil. Então, é isso aí. Então, esse efeito é isso. Na hora que quanto mais gratidão você tiver, mais a gente vai se aprimorar para ajudar melhor. Aí entra a assistência, né? Claro. Muito obrigada. Adriana, aqui na extragerismologia, terceira linha, você coloca o tino quanto ao time preciso da assistência interdimensional conjunta. E na parafatologia, você, na quinta linha, não, a sexta linha de baixo para cima, você coloca atenção à deixa extrafísica para a atuação assistencial. Como tem sido esse processo para você? Como avalia? Qual a sua experiência ao respeito? Bem, isso a gente vai aprendendo, né? A gente está aprendendo ainda. Mas o que a gente vê, essa deixa, entra a questão da sinalética, entra aquela hora que eu coloco ali, né? A hora de atuar, a hora de falar, a hora de... Chega alguém para te pedir uma coisa, aí você vê, bem, como é que está a energia? Para eu entrar, é para ficar quieta, eu vou fazer, não vou falar nada, eu vou falar... Então, essa deixa entra como um aprimoramento no nosso parapsiquismo. Da questão, como é que está a energia agora? Tem amparador? Não tem amparador? É para falar? É para ficar quieto? O que é para fazer? Então, essa deixa que eu estou falando é isso. É esse time. É a hora de falar? É a hora de calar? É a hora de não dar uma determinada informação? Você percebe uma informação, uma para-informação. Você vai falar agora ou você não vai falar? Então, isso tudo a gente está aprendendo, né? A gente vê que o professor Valdo falando a questão, né, de personalidade consecutiva, a gente fica doido para ele contar o nosso passado, ele não fala. Por quê? Porque não está na hora, né? Ele sabe lá o tempo dos amparadores, a hora que vai ser. Então, a gente está aprendendo isso. Então, a gente tem uma informação. Primeiro, é fidedigna? Isso é fantasia minha ou isso tem alguma coisa de verdade? Eu vou ter que checar comigo, né? Peraí, é ou não é? Se for, eu vejo os fatos. Está na hora de falar? Não está. Então, essa deixa a gente está aprendendo. Tá? A gente experimenta, né? Vai em frente. E outras vezes a gente para. Às vezes aí, ante a dúvida, tem que hacer. Né? É isso aí. Você já respondeu tanta coisa sobre TENEPS, que eu acho que seria bom colocar na interdisciplinologia, a TENEPSologia lá no fim. Pode ser? Então tá. É verdade, né? Foi uma omissão deficitária. Colocar aí. Importante, sim. Roberto, eu posso falar com você quando terminar a abertura? Uma entrevista. Quem é que está com o microfone agora? O povo acho que está com medo de falar. Cada TENEPS. A gente explicou tanta coisa. Agora, o nosso eu não vi falar nada hoje. O que houve? Você está afônico, hipofônico? Adri, aqui. Voltar ao mesmo assunto, fica rodeando o mesmo assunto, mas na parafatologia, na nona linha, o final da nona linha,
de cima para baixo, a minimização das dificuldades recíprocas de comunicação interdimensional. Tá. Isso aqui até eu trouxe. Vendas teáticas, a Conscienciologia, capítulo 64, dificuldades recíprocas. Então vale a pena dar uma lida, tá? Que é justamente isso, que o que é colocado é que é difícil, assim como é difícil a gente pegar a comunicação por esse lado, também é difícil para eles passarem informação. Então a dificuldade é recíproca. Então aquela história de chegar no meio do caminho. O que a gente está fazendo na hora que a gente está desenvolvendo o parapsiquismo? A gente está chegando, tentando entrar no meio do caminho para a gente conseguir facilitar essa conexão com os amparadores. Então, na hora que você, o senso de parafiliação é justamente começar a trabalhar para diminuir esse gap, que ainda é bem grande, né? A gente está numa dimensão diferente. Então, é difícil de lá para cá e de daqui para lá. Por isso que entra o projetor aí para fazer a intermediação em muitos casos, né? Então, é por isso que a gente está colocando isso aqui, tá? A dificuldade é dos dois lados. Aí, o 200 teáticas, da Conscienciologia. Adriana. O meu é azulzinho porque está encapado. Sim. Aqui, Adriana. Aqui. Pode falar. Na página 22, em parafatologia. Sim. Na 8ª linha, de baixo para cima. O que significa isso? Um passaporte tranquilizador nos momentos críticos. É o parasuporte, né? É que na hora que você... É bom falar para ele que não é passaporte. É verdade. Que até porque ele não tem. O Luiz está ali. Tá ali o Luiz. Para suporte. É para suporte. Tá, passaporte era bom também, mas aí eu não gostaria de ter para passaporte. Olha, eu estou tentando carimbar o meu, né? Você viu usando o passaporte Serginho? Não, eu incluso eu risquei aqui. Isso. Sim. Né? Eu estou querendo pegar o visto, né, para interlúdio. Não, tá claro. Mas obrigado. Não, agora sim. Entendeu, né? O suporte, que é na hora se você tem mais confiança nesse amparo, na hora que a coisa está pegando, que acontece uma situação mais crítica, você tem isso aqui eu tenho amparo aqui no meio, está funcionando. Adriana, oi. Na sinergismologia, o sinergismo entre os elementos da linha de montagem multidimensional, potencializando os resultados cosmoéticos. Sim. Você quer um exemplo? Não, eu já tinha dado o exemplo quem já fez esse EP2 já viu, né? Aquele funcionamento na hora do campo, tem o EPICOM que está epicentrando o trabalho, mas tem toda uma equipe que parece uma dança, né? Todo mundo funciona harmonicamente, sincronizada, a coisa anda para funcionar. Um outro exemplo que a gente pode falar é da própria equipe, né? Para os verbetes, né? Para chegar aqui hoje fazendo isso aqui, já passou por tanta gente, por tantas equipes, né? Já passou lá para a equipe da Dulce, a pessoa já fez revisão, já passou para a equipe, a outra equipe de revisão, passou pelo professor Valdo, passou pelo Everton para estudar, passou pelo professor Valdo, passou pela turma que vai imprimir, aí chegou para a turma aqui da tertúlia, que pôs online, chegou aqui, depois quando terminar aqui ainda vai ter a turma lá de cima que vai arrumar isso aqui para deixar na internet. Então, é uma equipe, isso só é equipe intrafísica que a gente falou. Fora um amparo de função que, de repente, está lá desde a pessoa que está escrevendo o verbetógrafo, está com o verbete, todas as equipes, amparo dessas equipes todas, fora uma série de parafunções que a gente não tem a menor ideia que possa existir todo esse caminho, né? Então, quando a gente trabalha, a Max Proex, essa linha de montagem, ela vai potencializar os resultados. Então, chega no que está aqui hoje, esse trabalho que a gente está fazendo agora, enquanto o outro ainda vai continuar. Tá? É isso que a gente queria sinalizar. Tá? Poderia explicar qual é a diferença entre obsessor e assediador? Poderia dar um exemplo? Escuta, vamos falar aqui 8 coisas para você. Obsessor é aquela consciência extrafísica que coloca uma palavra, uma ideia, um conceito, alguma coisa na cabeça de uma pessoa, que é uma pessoa humana, que é um exo-pensene, e aquilo é obsessivo sobre alguma coisa. É assim que começa o processo de assédio.
Assediar é aquela pessoa que é intrusiva, que faz pressão em cima de outra. O assediador, o nome é mais correto que o obsessor. Possessor é aquela pessoa que acaba dominando a pessoa totalmente, então possui a pessoa, comanda o corpo dela. Semi-possessor é aquele que consegue fazer isso, mas temporariamente. Não é uma coisa que prossegue, mas é efêmera, é a semi-possessão. Mega assediador é aquele que é maior, que domina outros assediadores, que domina mais de uma pessoa, que tem uma abrangência maior na patologia dele. Subjugador é aquela pessoa que põe uma pessoa subjugada. Ela está sob o domínio dele, equivale ao possessor. Satélite assediador é aquele que é pau-mandado assediador. Então, que vive sob a influência do assediador extrafísico. Concener é a consciência extrafísica energívora, que tem ânsia, sede, fome de energia. Então, por aí você tem aí 8 condições bem claras. Agora, ó, é só olhar nosso livro, está tudo explicado por lá, tá? Aqui na página 24, em autoavaliação, lá no item 7, você começa falando qual o percentual de espaço mental liberado para as percepções extrafísicas. Você tem alguma dica de como a gente começa a aferir qual o nosso percentual nesse caso? Começa a ver quantas vezes você lembrou que você é multidimensional durante o dia. Às vezes a pessoa só lembra na hora da TENEPS. Não sei, a pessoa tem que ver. Às vezes, isso o tenepsista, né? Vamos dizer. Você lembrou que você é multidimensional? Você checou as energias do ambiente que você chegou? Você trabalhou a energia? Você percebeu se tinha amparo, se tinha sede em determinada situação que você vivenciou? Aí cada um vai ter que avaliar, entendeu? Eu não vejo outra forma. É um espaço pensênico, porque se você... a gente pode estar... Por isso que é a atenção dividida. Eu posso estar concentrado naquilo que eu estou fazendo, estou lá no meio do banco. Mas eu estou também atento. O que tem energia que tem a sede? O que está acontecendo aqui agora? Aí qual o percentual que você pensou nisso, você ficou o tempo todo, nem lembrou. Foi lá, fez isso, fez aquilo, mas voltou para casa e nem passou pela cabeça. E aí eu acho que é uma forma de aferir. Do tempo que você lembrou disso. Eu pelo menos faço isso, né? Oi, Adriana. A minha pergunta é se você percebe que com algumas equipes extrafísicas esse senso é mais fácil e com outras é mais complexo. Dessa questão da comunicação, né? Olha, o que eu vejo que tem a ver com rapport e tem que ver com tempo também. Vamos supor, se você já tem determinada função que você faz há muito tempo, é muito mais fácil você se conectar, porque já tem, é igual amizade intrafísica, né? Você já tem mais rapport, é mais fácil. Então você vai começar um trabalho novo, um processo novo, uma atividade nova, então é como se tem a fase de entrosamento, você vai se entrosar com aquela equipe, né? Então eu vejo mais ou menos por aí. Eu vejo mais como se fosse no intrafísico, a mesma coisa. Uhum. Depende da afinidade, depende de uma série de fatores aí. Por coincidência, hoje a gente teve a terça-feira, a gente tem a dinâmica do cosmograma, né? E num dos campos, quer dizer, é feito o arco voltaico, né? Então, sim, dentro do campo bioenergético tem vários campos, dependendo de quem está recebendo o arco. E eu percebi uma certa dificuldade e depois, enfim, tive que fazer mais esforço, né, para conseguir entrar naquele campo. E depois foi relatada a presença de um ET, que talvez pudesse. Você alguma vez já teve uma experiência desse tipo? Não. Para você é tudo mais ou menos igual? Nível, não. Mas eu acho que eu levaria em conta uma série de coisas. Se o problema é meu, como é que está meu? Eu primeiro tento ver comigo. Então, é o meu organismo, eu estou mais predisposta hoje, eu não estou. O que está acontecendo comigo? Depois eu vejo no caso, é a pessoa. Às vezes tem pessoas que você tem mais facilidade e outras não. Tem pessoas mais fechadas. Então, por exemplo, falando do arco voltaico, né? Aquela pessoa que é mais fechada, ela está toda ali. Às vezes você vai ter mais dificuldade, que é uma questão do contexto.
Entendeu? Então, eu sempre vou o que eu percebi é que no momento que eu percebi a dificuldade, aí a dificuldade foi desfeita, digamos assim. Então, mas havia não tenho experiência e vou pensar E sobre você isso. fez alguma relação assim com a questão da paraprocedência? Olha, eu até coloco a paraprocedência aqui, mas o que eu vejo a paraprocedência que nós temos comum é a questão do curso intermissivo. Agora, para mim ainda não é claro da onde eu vim exatamente, daquele local, e isso ainda é objeto de estudo, sabe? Então ainda não teria que ter mais aí, como eu digo, mais experiência, mais até para né? isso clarear mais chão, para isso ficar mais claro para mim. Que eu imagino que deva ser mais fácil com algumas. Isso. Mas eu vejo a questão da paramizade, da afinidade. Isso é fato, né? Há pessoas que você tem mais afinidade intrafísico, tem outras extrafísico. Alguns padrões também. Alguns padrões de consciex que você, até pelo seu jeito, você tem mais afinidade, aquilo facilita mais. Então, eu acho que esse aí é um dos critérios até para a questão do amparador, né? O amparador geralmente é aquela pessoa que tem mais afinidade. Então, aquela você vai ter, é como se atuasse como intermediário na hora dos trabalhos. É porque eu imagino, assim, tem até a relação com o que a Magali te perguntou, né? Na minha cabeça, né? Sei lá, de repente não tem nada a ver. Mas eu imagino que com determinadas equipes, pode ser que determinados pensenes façam aquilo fluir mais, ou... Mas o que eu vejo que o PSN básico é aqueles que não fogem, né? A questão da cosmoética, a questão... Então, isso é meio universal. Então, não sei, vou estudar mais. Tá? Sim. Mais uma vez aqui. Pode falar, Luci. Então, uma curiosidade. Sim. Em trinomiologia, logo em seguida da palavra trinômio, você bota entre parênteses, trio. Por que você pôs? Não, isso é um padrão da enciclopédia. Às vezes coloca, quando é pessoa, às vezes no dupla também, binômio dupla. Mas raramente a gente vê isso, e aí você raramente aparece. Claro, que bom. Ou então, porque às vezes, como é padrão, às vezes a pessoa não colocou e passou pela revisão batido. Entendeu? Tá bom, obrigada. Não era para ter passado na revisão e passou. Minha culpa. Tá bom. Aqui, Adriana Rosa. Tá. Eu quero, sobre a parafatologia, deixa eu ver aqui quantas linhas, 1, 2, 3, 4, 5, quinta linha, onde se fala sobre a noção autocrítica dos limites da autocompetência sem acomodação. A pergunta é a seguinte, pela sua experiência, né, que você já é veterana em interassistência, quando o caso chega para você, ou seja, intrafísico, extrafísico, você de pronto, você já sabe o limite da sua competência para resolver aquele problema, ou você inicialmente leva o caso também para estudar um pouco, para ver uma resolução posterior? Olha, isso a gente vê na hora, né? Aquele caso, bota banco e incompetência, né? Então, isso você vai vendo na hora. É muito difícil você avalia aquela hora. Até onde eu entro, até onde eu não entro. Até onde é para mim, até onde não é. Na hora você já... Não, isso você vai estudar na hora. Aí entra a questão do estudo naquele momento. Certas coisas não tem fórmula. Você vai ver. É para entrar? Não é. Isso aqui eu vou atuar, aqui eu não vou. É para entrar? Aí vem muito, no meu caso aqui, eu vejo muito a questão dos amparadores. Eu tento... seguir o exemplo do professor, que ele fala que ele só entra quando ele percebe a questão dos amparadores para falar certas coisas. Então eu tento fazer igual. Então, dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades, né, ainda estou aprendendo, e aí eu vejo que tem amparo, sentiu a sinalete do amparador, está tudo certo, o campo está positivo, vou entrar. Senão, na dúvida, se abstenha. Primeiro caso... o que eu quis colocar aqui é essa autocrítica, né? Você não vai ficar acomodado porque você ainda não tem competência, mas ao mesmo tempo você tem que saber que você também não é ser ingênuo, né? Então eu vou chegar lá no meio do Rock in Rio, vou resolver agora limpar o Rock in Rio. Vou lá para o Rock in Rio e vou começar a esterilizar a energia. Isso é um exemplo bem extremo, mas é mais ou menos por aí. Né? A gente tem que saber, tem que estar atento a isso. Por mais que você tem amparo, está trabalhando para ter amparo, existem os limites daquela assistência, os limites até cosmoéticos, e aí o amparo vai te ajudar nisso, e o seu bom senso, o seu discernimento. Então, ver a questão da sinalética, né? E a energia, né? Observar se tem amparo, né? E o discernimento, o discernimento. Obrigada, viu?
Como é que é? Vocês aí não vão falar nada? Adriana, na página 23, a interaciologia, a segunda linha, a interação, senso de autoeficácia e senso de autolimites. Eu acho que está na linha do que você vinha falando. Você poderia falar um pouco dessa experiência, porque eu acho que esse autolimite vem também da sua experiência com a eficácia. Como é que você... Não, aqui o que eu quis colocar, eu fiz uma interação de vários sensos, né? Porque, por causa do verbete de senso, né? Então eu coloquei, o que é uma interação importante nesse caso da parafiliação? Você ter o senso da autoeficácia, que aí entra a questão da autoconfiança. É você saber que você pode. Ao mesmo tempo, ele tem que estar interagindo com o senso de autolimites, saber o que você não pode. É isso que eu queria colocar. É mais ou menos o que eu respondi aqui para a Rosa, né? Então, é muito importante você também saber o que você pode fazer, a sua eficácia, não você não faz nada, e ao mesmo tempo não esquecer desse senso de limite. Então, o que eu quis mostrar foi só isso, essa correlação entre essas duas coisas, da relevância de interagir esses dois tipos de senso. Porque se a pessoa é um extremo, ela só tem um senso de autoeficácia, ele é boa, é o dono do pedaço, pode tudo, e sem o senso de autolimites, vai quebrar a cara muitas vezes, né? Que aí entra vai errando, vai não ter discernimento, vai metendo os pés pelas mãos, vai queimando a vela da vida pelas duas pontas e assim vai. Tá. É isso que eu quis ressaltar. Na parafatologia, a 7ª linha, essa autopredisposição, as inspirações amparadoras, fazendo essa analogia com o outro item que você colocou, desse abrir o espaço mental e o tempo. Isso. Você poderia explicar um pouco melhor? É aquela predisposição mesmo, de você receber inspiração. Então, que aí antes, olha o que está antes lá, ó. Vamos achar ele aqui. Começou antes a busca pela cosmovisão multidimensional, tá vendo, ó? O atilamento quando a dinâmica assistencial intrafísica e extrafísica. Aí lembra um pouco que eu falei com a Rosa, lembra? Está acontecendo uma situação, para pensar, peraí, o que tem de extrafísica? Está acontecendo alguma coisa extrafísica acontecendo aqui? Tem alguma coisa? Você vai se perguntar, você já está começando a buscar uma cosmovisão possível. Lembrando que a gente está no intrafísico, a gente é limitado, mas o que eu já consigo perceber na minha situação? Aí vem a autopredisposição para a inspiração. Porque se você sai, entra o sobrepairamento também que a gente falou para a Rosa, né? Se você consegue, de alguma forma, tentar desconectar com aquilo, ver de cima, você vai se predispor a receber inspiração. Se eu entrei lá na onda e não estou nem querendo ver, estou vendo só aquela dinâmica intrafísica, e não estou tentando ver o que tem depois, eu estou fechada, eu me fechei, eu me intrafiscalizei. Se eu consigo sobrepairar, eu consigo me predispor a ter alguma inspiração, se tiver amparador, se for para... Entendeu? Eu me despredispus. Eu comecei a tentar aumentar. E aí entrou a escagem lúcida depois. Aí entra a atenção às sincronicidades nos encontros assistenciais. Então, eu fico muito atenta, às vezes. Você tem uns encontros, assim, meio inexplicáveis, né? Lembro que a última vez que eu fui no Rio de Janeiro, estava uma confusão eu fazendo a mudança da minha tia, e aí, do nada, eu cismei de ir no shopping. Falei, vou dar uma olhadinha lá no shopping. E aí fui com o Mário. Aí estava andando, de repente, me deu vontade de sentar. Eu falei, vou sentar um pouquinho. Depois ele vai levantar. O Mário não entendeu nada, né? Aí, não, vamos levantar. Não, já estou bem, vamos levantar. Na hora que eu levanto, eu estou de cara com uma amiga minha, que eu não via há uns 8 anos. E ela, assim, ela estava só descendo a escada rolante do shopping para virar e descer na outra. Eu simplesmente dei de cara. Sabe que de cara? Ela fez isso de cara. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? E foi demais. Eu dei uma sentadinha assim, mas não foi 2 minutos. Aquilo é inexplicável, né, Mário? Aí eu falei, não, meu marido, estou cansada, vou sentar. Depois eu levantei, quer dizer, totalmente lucidez zero, né? Cá entre nós. Mas eu gostaria de ter tido mais lúcida antes. Mas foi um processo que, isso aqui está muito estranho. Não vou deixar barato, vou ficar atento o que é, que tipo de informação que eu tenho que passar. Isso é à toa, não é? Então é esse pensamento que é importante lembrar. Ontem a gente lembrou, né, o Mário estava lembrando, que a gente estava no Louvre, há muito tempo, né? Ele encontrou um colega de trabalho que não via um tempão dentro do Louvre, quer dizer, olha a probabilidade disso. O que aconteceu aqui? Então é não deixar barato, é só encontro, é coincidência, peraí, não, tem mais alguma coisa? E aí você se predispõe a ter uma inspiração. Se você se abriu para questionar, pelo menos, o que está acontecendo? Obrigada. E parabéns, está muito teático o seu verbete. Obrigada.
povo está com medo de falar hoje, não é você? Sim. Amenizar, ó. Ó, pega aí o microfone. Só um comentário, ou de repente, se você quiser fazer o seu comentário, está disponível. Então, quando foi o Luiz leu a palavra, ele leu, como é que é? O passaporte, engraçado que eu estava escrevendo a palavra passaporte para utilizar, sei lá, foi uma ideia, e eu escrevi aqui. Imediatamente ele comentou lá, eu acabei de escrever a palavra passaporte e mais a ideia, e ele comentou. Foi um acaso, foi... O que você acha? Olha, estude o assunto, eu não sei. Não, você não sabe então, né? Tem diversas hipóteses. Agora, eu falei com o Luiz, porque ele viaja muito, né? Tem que usar o passaporte. Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, todo dia. Foz e Buenos Aires. Interessante que eu coloquei a palavra parece passaporte, né? Tá aí. Eu coloquei a palavra passaporte no sentido de ter permissão para. Entendeu? E achei interessante. Uma sincronicidade. Coincidiu. Mas olha, parabéns pelo verbete. Vamos ver agora os próximos 200 com você. Né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 40 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje teremos o Mário sobre o curso 40 Manobras, Neida sobre a Semana da Reeducação, a Liliana sobre o Encontro da Longevitar, a Rosa sobre o programa Verbetografia e a Melissa e a Mara sobre o ECP3. Convidamos a todos a participar do curso 40 Manobras, que será iniciado no dia 22, semana que vem. É um curso eminentemente prático e nós temos aí com bastantes oportunidades de trabalhar as energias, de desenvolver aí a questão da sinalética parapsíquica, da conexão com os amparadores, para exercitar a parafiliação extrafísica, né, que é um assunto importante para todos nós, para todo o nosso trabalho evolutivo aí. Então convidamos a participar desse curso. A semana que vem começa, e para maiores informações entrar em contato com o CAEC, a recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. Eu e a Neida estamos aqui hoje para estarmos falando sobre o evento dos 10 dias da ciência conscienciológica que acontece em Foz do Iguaçu no mês de outubro. Então, esse evento acontece no período de 7 a 16 de outubro e serão 10 dias de imersão na ciência conscienciologia. É um evento que é promovido pela Reaprendência em parceria com o CAEC. Ele inicia com a quinta jornada, que vai de 7 a 9, quinta jornada de educação, que vai no período de 7 a 9. O destaque para hoje, aproveitando o tema do verbete, que fala sobre a intersensibilidade, então, vai ser sobre a terceira mesa, cujo tema será intersensibilidade e pré-aula da conscienciologia. Nós teremos 3 temas importantes: parapedagogia e intersensibilidade, com a professora Norma Viapiana, parapsiquismo lúcido e fazer parapedagógico, com a professora Adriana Rocha, e aspectos multidimensional do período pré-aula, com o professor Rafael Seidel. Na continuidade, nós teremos outros eventos. E para fechar esses 10 dias de ciência conscienciologia, nós teremos a jornada, o Congresso de Deponologia. O segundo Congresso Internacional de Deponologia, o qual hoje gostaria de dar um destaque à primeira conferência, que é uma conferência que será dada pela professora Regina Camilo e professor Romeu Reginato,
da nova IC, né, Reconsciência, e o tema é facilitação interdimensional de pesquisas, que é exatamente a gente fazer a pesquisa tendo em vista a nossa parafiliação. Todos convidados. Para maiores informações, busque no site da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. A Longevità, Associação Internacional de Longevidade, convida a todos os tertulianos e teletertulianos ao segundo encontro sobre longevidade. Vai ser no Dia Internacional do Idoso, o 1º de outubro de 2011, sábado. Ele vai ser realizado no Centro de Convivência do Idoso, que fica na Praça da Bíblia. O evento é gratuito e vai das 8h30 até meio-dia e das 14 às 18. Agora a Tânia vai falar do evento em si. Obrigada. Nesse evento, que é o segundo encontro da Longevità, nós vamos ter coisas bastante interessantes. 5 apresentações de pesquisas, uma oficina, um informe técnico do Centro de Convivência do Idoso daqui de Foz do Iguaçu. 2 painéis explicativos, um sobre a Universidade, a UNAT, né, a Universidade Aberta da Terceira Idade, aqui de Foz do Iguaçu, e tipos de condomínios possíveis para idosos. E uma apresentação da pré-IC e depois os projetos dessa pré-IC. Nós convidamos vocês, vai ser bem interessante. Aguardamos a todos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Para quem ainda não escreveu o verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, a gente está oferecendo o programa Verbetografia 100% à distância. Então, aquelas pessoas residentes em Foz do Iguaçu, que têm problema de horário, com aula, com intensivo, mesmo uma vez por semana, ele pode fazer agora à distância. Por quê? Porque ele vai se organizar no horário disponível que ele tiver. Tá? A gente vai ficar lá no Moodle, na plataforma Moodle, as aulas, os textos disponíveis, e ele vai estudar a hora que ele puder. Vai ter também uma aula online, às quintas-feiras à noite. Mas essa aula online, ela vai ficar também disponível. Então, se a pessoa não tiver disponibilidade para assistir essa aula online, ela pode enviar as perguntas. Só para entender, essa aula online não é aula de teoria, é só para tirar dúvida que por acaso tenha surgido ao estudar os vídeos, né, disponíveis e os textos. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode enviar a pergunta e assistir depois a aula a posteriori. Então, não precisa nem de ter a disponibilidade das quintas-feiras à noite. Então, esse convite é também para as pessoas residentes fora de Foz do Iguaçu, principalmente as pessoas de fora de Foz do Iguaçu. A gente espera todos vocês, as inscrições são feitas lá com a recepção do CAEC. O telefone é o código de área 45 e o número é 35252652. Ou pelo e-mail caec@caec.org. Esse programa vai começar no dia 22 de setembro, portanto, daqui a uma semana. Obrigada. Boa tarde a todos. Este é uma última chamada para o curso ECP3, que estará acontecendo neste final de semana no Rio de Janeiro. Você ainda tem chance de fazer sua inscrição. Nós já contamos com 173 inscrições e convidamos você para que participe também do curso ECP3. Ele acontece nos dias 16, 17 e 18 de setembro. É um curso sem pré-requisitos, aberto para quem nunca participou de nenhuma atividade da Conscienciologia. Informações pelo fone 45-2102-1448. E o verbete eleito para amanhã é Autodialética Evolutiva. A especialidade, Autorreflexologia, o autor, o professor
Arlindo Alcadipani. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.